Bom dia, gente querida. Graça e paz em Cristo Jesus. Espero que todos estejam bem, na medida do possível, né? Diante de tudo isso que nós estamos passando. Olha, minha reflexão neste dia é mais uma vez sobre ansiedade, mas fundamentado na carta do apóstolo Paulo. Porque a gente sempre tem trazido uma mensagem, entre uma e outra, mensagem sobre ansiedade. Porque nós estamos vivendo num momento em que nos traz certa insegurança quanto ao futuro. E quando se trata de insegurança quanto ao futuro, isso é um fator que gera ansiedade em nós. Nós sabemos e percebemos, né? E até temos tido contato com pessoas que elas estão assim muito ansiosas. Porque não sabe como é que vai ficar daqui para frente, não é? Porque essa pandemia tem o perigo não somente de nos infeccionar, mas também ela traz as consequências, né? Para a vida econômica do país. Então, algumas pessoas, né, estão ansiosas, como, por exemplo, como é que eu vou ficar se minha empresa fechar e eu perder o emprego? Aqueles que são donos de negócios, microempresários, né? Como é que vai ficar para eu pagar os empregados se não está tendo demanda de venda no meu comércio, né? E como é que vai ficar se eu tiver que fechar tudo? Como é que eu vou honrar meus compromissos? Então, há uma série de fatores, né, que nesse momento vêm à mente, certo? Às vezes, esses pensamentos, né, pensamentos antecipatórios do que poderá acontecer ou não, mas são pensamentos antecipatórios, trazem realmente ansiedade para cada um de nós. E aí o apóstolo Paulo, nessa carta aqui, ele vai falar sobre ansiedade. E ele vai nos trazer três maneiras da gente vencer a ansiedade, ou pelo menos a lidar com a ansiedade, né? Lidar com a ansiedade. Pelo menos isso, ele vai nos dar essas três maneiras para que a gente, pelo menos a gente nesse momento difícil, a gente possa aprender a lidar com essa situação, com toda essa situação que nós estamos vivendo e que nos traz ansiedade, né? Antes de mais nada, quero dizer que o fato da gente sentir ansiedade não quer dizer que a gente seja fraco na fé. Às vezes, conversando com pessoas, parece que as pessoas se sentem mal, bastante mal, como cristãos, em estar sentindo ansiedade, né? Às vezes acha até que é falta de fé, que às vezes não parece não ser um discípulo forte do Senhor Jesus porque está sentindo ansiedade. Primeira coisa, não se recrimine por estar sentindo ansiedade. Primeira coisa, não se sinta menos cristão, menos discípulo de Jesus, porque você está sentindo ansiedade ou porque você está sentindo porque você está com a sua cabeça cheia de preocupações, né? Eu me recordo agora, e gostaria até de trazer, porque me recordei agora, certo? Um fato que Paulo vivenciou na sua vida, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, né? 2 Coríntios, capítulo 1. Paulo diz que enfrentou uma tribulação tão grande na Ásia, não é? Uma tribulação tão grande, ele diz aí no capítulo 1, certo? A partir aí do versículo 8 em diante, não é? Quando ele diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos veio sobre a Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Olha aí, Paulo está falando aí, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós tivemos a sentença de morte, ou seja, Paulo pensou que ia morrer diante daquela tribulação que ele estava passando. Para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte,
em que temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Então, o que eu quero chamar a atenção é a ponto de desesperarmos até da própria vida. Então, Paulo está falando aqui, queridos, que ele enfrentou uma situação tão difícil que ele entrou em desespero, pensou que ia morrer. Já tinha nele a sentença de morte, mas ele entregou-se completamente a Deus. Então o que eu quero dizer é o seguinte, nisso tudo aqui, é que não tenha receio se você está se sentindo assim. Não se julgue menos crente, não se julgue com menos fé, não se julgue uma pessoa agora indigna aos olhos do Senhor porque você está sentindo-se dessa forma. Sabe por quê? Porque homens de Deus também se sentiram dessa maneira. Homens de Deus também sentiram ansiedade, sentiram depressões, né? Como Elias, lá no 1 Reis, capítulo 19, quando, com medo de Jezabel, se escondeu numa caverna e entregou seu ministério, e precisou Deus ir lá e falar o coração dele. Se tivermos oportunidade, nós talvez traremos uma mensagem baseada no profeta Elias. Então, o que eu quero dizer é que não se sinta menos crente. Porque dessa forma, você vai se sentir, sabe como? Vai trazer mais culpa para a sua vida. Vai virar culpa para a sua vida. E aí você vai se sentir culpado porque não é crente como você gostaria de ser. Vai se sentir culpado porque acha que não é discípulo de Jesus como deveria ser. Vai se sentir culpado e envergonhado porque acha que não tem fé, porque está sentindo essa ansiedade, está sentindo todas essas preocupações, está sentindo até um certo desespero diante dessa situação. Eu quero te dizer, neste dia, acalma o teu coração. Tá certo assim? Acalma o teu coração. Porque Deus não vai lançar fora um filho dele porque está sentindo ansiedade ou porque está sentindo desespero. Essas coisas fazem parte da vida humana. Essas coisas fazem parte do ser humano que não é perfeito. Tá certo assim? Então mesmo as pessoas de maior fé na história da igreja viveram momentos de ansiedade, enfrentaram momentos de desespero, mas confiaram no Senhor. Esta é a palavra inicial. Voltando aqui para o texto de Filipenses capítulo 4, versículo 4 em diante, Paulo diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É significativo que Paulo fale sobre alegria aqui. E por que é significativo? Qual a diferença dele falar em alegria aqui e falar, por exemplo, em alegria lá para a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, quando ele diz regozijai-vos sempre, ou seja, alegrai-vos sempre. Qual a diferença? Porque aqui talvez seja mais significativo do que lá. Porque Paulo aqui estava preso. Paulo aqui estava preso. Quando Paulo escreveu essa carta, ele se encontrava preso. Ou seja, estava limitado em sua liberdade, não podia pregar o evangelho, não podia visitar os irmãos, não podia visitar a igreja. Paulo encontrava-se cerceado em sua liberdade, não podia ir e vir, certo? E preso, ele não sabia também como é que ia ficar a sua situação. Se ele dali iria ser julgado, ia ser morto, ia executado, né? Se ele iria continuar muitos anos preso, ele não sabia ao certo o que estava acontecendo. Não era porque era o apóstolo Paulo, ele sabia todo o futuro. Não era assim. Paulo não sabia como era que a sua situação iria ficar. Ele tinha esperança de sair dali e ir pregar o evangelho, mas ele não sabia como é que iria ficar a sua situação dali para frente. No entanto, esse homem preso escreve essa carta aqui, e essa é a carta que, apesar de ser uma carta de 4 capítulos apenas, é a carta que Paulo fala mais de alegria. Se você ler essa carta com calma, você vai ver aí muitas referências de Paulo sobre a alegria. O que faz aí essa carta ser a carta onde a tônica da alegria é o tema central desta carta.
Tá certo? Então, essa é uma das coisas que eu gostaria de citar aqui. Mas ainda não é sobre ansiedade, mas ele está falando aqui sobre a alegria. E esta alegria não é uma alegria circunstancial. O que é uma alegria circunstancial, gente? Uma alegria circunstancial é uma alegria devido a alguma circunstância, como o próprio nome já diz, alguma situação que nós estamos vivenciando e que essa situação gera em nós, produz em nós alegria. Por exemplo, alguém que passou no Enem, né? Alguém vai estar alegre porque passou, vai fazer a faculdade. Alguém que estava desempregado e agora conseguiu um emprego. O que é que acontece? Essa pessoa vai estar com o coração cheio de alegria porque conseguiu um emprego. Alguém que conseguiu a sua casa própria. Então a pessoa agora vai estar com o coração cheio de alegria porque conseguiu a sua casa própria. Então essas são alegrias circunstanciais e que nós temos, poderia enumerar muitas delas, e o querido irmão e a querida irmã aí também poderia enumerar muitas dessas que já aconteceram na sua vida. Mas a alegria no Senhor independe das circunstâncias. A alegria no Senhor, ela vem no nosso coração, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. Às vezes não estamos vivendo uma situação muito boa. Estamos enfrentando até circunstâncias difíceis. Mas essa alegria vem lá dentro da nossa alma, quase de uma maneira inexplicável. Então é esta alegria aqui que ele está falando. E aí ele continua: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Moderação aqui é equilíbrio. É isso, moderação é equilíbrio, temperança, domínio próprio. Não é? Perto está o Senhor, ou seja, ele está falando aqui da vinda do Senhor. Eles criam que a vinda do Senhor estava bastante perto para eles naquela época ali. Eles criam que Jesus Cristo voltaria naquele período ali da igreja primitiva, chamada igreja primitiva. E aí, nos versos 6 a 8 e 9, ele fala sobre ansiedade. E aí ele diz, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é puro, tudo o que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então ele fala aqui 3 coisas para a gente vencer a ansiedade, ou lidar com a ansiedade, certo? Lidar com a ansiedade. Não quer dizer que você aqui vai ser curado da ansiedade. Queira Deus que você seja curado da ansiedade através dessa palavra aqui, certo? Queira Deus. E essa é a minha oração. Mas o que Paulo está dizendo aqui é para que a gente aprenda a lidar com a ansiedade. E a primeira coisa que ele fala aqui é a oração. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Ele diz o quê? Em tudo, porém, ou seja, ao invés de estar ansioso, coloque diante de Deus, seja conhecida diante de Deus, né? As vossas petições, as vossas necessidades, o que é aquilo que está preocupando a sua mente, coloca diante de Deus em oração. Paulo vai falar sobre aqui oração, e ele diz que lá em Tessalonicenses que a gente deve orar sem cessar. A oração é algo, meu irmão e minha irmã, que a gente tem conosco todos os dias e todos os momentos a gente pode estar em oração, certo? A gente pode estar em oração, até conversando com uma pessoa a gente pode estar em oração. Eu estou aqui pregando para você, mas estou em oração, pedindo no meu íntimo que Deus me dê palavras que possam alcançar o seu coração. Então a oração é algo que a gente pode trazer com a gente todos os momentos, em todas as ocasiões da nossa vida. Então, não é somente aquela oração quando você se acorda de manhã ou quando você vai se deitar à noite, mas você tem 24 horas por dia que você pode estar com a sua alma em sintonia com Deus. O seu pensamento elevado a Deus. E a qualquer momento que vir um pensamento de ansiedade, você colocar isso diante de Deus.
O que é que está preocupando a sua mente agora? É a questão como vai ficar seu emprego? Coloca isso diante de Deus. É a questão como vai ficar seus negócios? Coloca isto diante de Deus. Não é? É essa questão da infecção, o medo de ser infeccionado pelo coronavírus? Coloca isto diante de Deus. Coloca tudo, mas é tudo mesmo. Sem você se sentir vergonha com relação a isto. Você não tem que ter vergonha diante de Deus para colocar o que você sente diante de Deus. Sabe por quê? Porque Deus já conhece. Deus já conhece o que se passa aí na tua alma. Deus já conhece o que se passa aí no teu coração. Então não precisa você ter vergonha diante de Deus. Coloca o que é que está aí. Coloca teus medos. Coloca, diz assim, olha, Senhor, eu estou com o coração cheio de medo. Senhor, eu estou com o coração cheio de angústia. Eu estou, Senhor, muito preocupado como é que vai ficar minha situação de emprego. Eu estou muito preocupado como é que eu vou sustentar minha família. Eu estou muito preocupado como é que eu vou lidar com meus negócios, né? Com minha empresa, como é que eu vou honrar os compromissos da minha empresa. Essas preocupações vêm sobre nós. Eu não sou homem de negócio, né? Eu sou um pregador do evangelho. Eu sou pastor de uma igreja. E essa igreja também tem muitos compromissos. Né? Essa igreja tem muitos compromissos. Né? Eu não tenho outra fonte de renda. Certo? Os obreiros da igreja, a maioria deles não tem outra fonte de renda. Os missionários não têm outra fonte de renda. Então eu poderia estar com o coração aqui cheio de temor, cheio de angústia no meu coração. E muitas vezes essa preocupação vem, eu confesso a você, essa preocupação vem. Como será para a gente honrar tais e tais compromissos? Mas eu tenho colocado isso diante de Deus. E diga aos irmãos, eu tenho colocado isso diante de Deus e isso tem, naquele momento que vem essa angústia tem saído do meu coração. Sabe? E aí eu sinto uma alegria, aí vem, é a alegria no Senhor. Aí vem o meu coração, nesse momento, ele é enchido pela alegria. Então ore, coloque diante de Deus a sua angústia, sem vergonha, sem medo, sem culpa, sem achar que é um fracassado na fé. Eu sei que eu tenho muito receio com que as pessoas espalham por aí de mensagens, certo? E que muitas vezes nos grupos essas mensagens aí, uma boa parte dela de profetadas, uma parte dela daquelas que Deus está punindo, que Deus está julgando, que Deus está isso. Olha, gente, num momento como esse, um momento em que nós estamos precisando de palavras do conforto, do amor de Deus, para que nos sinta amado por Deus, essas palavras não contribuem. Essas palavras não contribuem para que a gente saia da situação em que nós estamos de ansiedade. Então, por isso que eu tenho essa preocupação em estar trazendo para as pessoas uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra do Deus que é amor e que está conosco no meio dessa situação, que vai passar conosco no meio dessa tempestade. Então coloca diante de Deus, busca ao Senhor, ora, clama ao Senhor, derrama a tua alma diante do Senhor, você vai se sentir melhor. Não quer dizer que a situação desapareceu na mágica, não. Mas a gente vai se sentindo melhor. É interessante que o apóstolo Paulo, lá naquele texto de 1 Coríntios, aliás, 2 Coríntios, capítulo 1, que eu disse que veio que Paulo diz, né, que veio uma tribulação enorme sobre ele durante o período que ele estava evangelizando na Ásia, a ponto de desesperar da própria vida. Ele vai dizer no verso 11 que as orações dos irmãos, de uns aos outros, ajudou ele. Então é isso. Oremos uns pelos outros, tá certo? E ore você, colocando diante de Deus o que você sentir. Não tenha vergonha. Coloca diante de Deus. Diga até mesmo, Senhor, eu estou me sentindo pequeno, eu estou me sentindo fracassado na fé, eu estou me sentindo desesperado. Parece que eu não sou um discípulo do Senhor. E aí, querido, abre teu coração e coloca. E aí você, de vez de ouvir uma recriminação do Senhor, você vai ouvir isso. Calma, filho, calma, eu estou com você. Então somente creia. Só isso. É isso que ele vai dizer para você. A segunda coisa é ações de graça. É o que ele diz aí, que a gente deve fazer. Não somente orar quando a gente estiver ansiosos, mas também, olha, ele fala aqui, com ações de graça.
aí no versículo 6. Gratidão. E eu já falei aqui, numa das mensagens, sobre a gratidão. Né? Eu até disse que os neurocientistas, eles têm estudado e visto o valor da gratidão, porque a gratidão faz melhorar o funcionamento cerebral. E a Bíblia diz, né, em tudo dai graça. Eu já falei sobre isso aqui, não vou me deter muito nessa parte aqui, certo? Mas agradeça a Deus. Encontre razões para agradecer. Eu desafio a cada um que está me ouvindo a, a encontrar razões para agradecer, mesmo em meio a tudo isso que nós estamos passando. Encontre uma razão para agradecer, tá certo? Então não vou entrar em muito detalhe nesse segundo ponto. Mas o terceiro ponto é importante. É o que Paulo fala no verso 8, quando ele diz que nós devemos peneirar. Olha, peneirar os pensamentos. É isso que ele está dizendo. Olha o que é que ele diz aí. Ó. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Peneirar os pensamentos. Quando vier um pensamento ruim, peneira esses pensamentos. Peneirar como? Esse é um pensamento respeitável? Esse é um pensamento justo? Esse é um pensamento puro? Esse é um pensamento verdadeiro? Este é um pensamento amável? Este é um pensamento de boa fama? Então, se não é, descarta. Deixa ele ir embora. Isso significa peneirar. Então, o que é que vai adiantar eu ficar enchendo a minha mente com pensamentos sobre o futuro que ainda não aconteceu? Certo? Pode até acontecer. Né? Pode até, por exemplo, lá na frente, pode até aquelas preocupações de que a economia irá ficar ruim, e aí os negócios da pessoa podem não ir para frente, que a pessoa pode perder um emprego. Pode acontecer isso, pode acontecer. Eu não estou dizendo que não possa. Eu trabalho com realidade, porque eu acho que a fé ela não elimina o bom senso. Então eu também não estou dizendo que isso que não vai acontecer. Isso pode acontecer, mas também pode não acontecer. E aí, se não acontece, eu já estou me preocupando de antemão. Se isso não acontece, se isso não acontecer, eu estou aqui já ansioso de antemão. E aí eu já estou gastando minhas energias psicológicas, né? E até físicas, certo? Que poderia usar lá na frente se por acaso essa situação acontecesse. Ou se vier a acontecer. E aí eu já estou desgastado emocionalmente até lá. E aí eu não terei forças para lutar lá. Mas vamos dizer, e esperamos e oramos, que nada disso aconteça. Mas eu estou tão desgastado, física e psicologicamente, que quando chegar lá, mesmo que já esteja tudo bem, eu também estou sem forças. Então, é preciso a gente peneirar os pensamentos. Esses pensamentos, eles virão. Mas você, ao virem os pensamentos negativos à sua mente, olhe eles de frente. E aí veja, é justo eu pensar isso? É verdadeiro? Ou seja, esses pensamentos vão me trazer benefícios para mim hoje? Não. Então, descarte eles. E aí Paulo diz, para a gente encerrar, que vão acontecer aí, que vai acontecer, né? Que vai acontecer uma coisa. Ele diz aí no verso 7, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele diz que se a gente ora, se a gente agradece, se a gente peneira, o que é que os nossos pensamentos, o que é que vai acontecer? A paz de Cristo vai estabelecer guarda. Quando diz aí, ó, a paz de Deus que excede todo entendimento, significa que ninguém pode descrever em palavras o que é que significa a paz de Deus.
Nem todo manual de teologia que exista no mundo pode descrever com precisão o que significa essa paz de Deus. Mas ele está dizendo que essa paz aí, que excede a todo entendimento, a todo conhecimento humano, ela guardará. Guardar aí é uma palavra usada no sentido militar. Significa estabelecer uma sentinela. Sabe aqueles guardas, aqueles soldados que ficam na frente dos quartéis armados ali, que são chamados de sentinela, que ninguém entra ali sem a autorização dele, certo? Que ele está ali pronto para defender o quartel com a sua vida. Pronto, é isso que Paulo está dizendo. Que essa paz de Cristo é esse soldado armado, né? Armado no bom sentido, né? Que está ali para defender. Para defender o quê? Para defender o nosso coração. É isso, para defender o nosso coração. Para defender o quê? A nossa mente. Defender de quê? Desses inimigos que são esses pensamentos negativos, esses pensamentos ruins que vêm para nos atacar e para nos afligir. Portanto, queridos, que esta paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde, não somente nesse dia, mas sempre, a mente de cada um irmão e de cada uma irmã, e o coração de cada um e de cada uma, em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Um beijão a todos, um abração apertado em cada um de vocês.